Adiante, Boa Flávio. noite a todos. Nós, um grupo chamado Massa Crítica, costumamos nos reunir para estudar. E quando estudamos, muitas vezes testamos as palestras que alguns palestrantes fazem nas nossas lives. Boa noite a todos os convidados, os irmãos que estão aqui presentes. Hoje nós teremos uma palestra do nosso irmão Miguel Lusque sobre o estudo que ele faz constantemente sobre as pirâmides. Ele já apresentou esta palestra outras vezes, mas eu acho que nos últimos tempos as suas pesquisas descobriram novos segredos das pirâmides. Miguel Lusque, você tem a palavra. Obrigado, Flávio. Bom, boa noite, pessoal. Vocês já devem ter decorado esse primeiro slide aqui, mas deixe-me esclarecer alguns pontos. Vocês estão vendo aqui que a palestra, ou a conversa é sobre as 3 pirâmides de Gizé, ou seja, aquelas chamadas de Quéops, Quefrem e Miquerinos. Mas existem... eu fiz essa palestra no ano passado e, naquela época, existiam 138 pirâmides localizadas nessas áreas aí, que era o Antigo Egito, depois dividido com Sudão, etc. Hoje, elas já chegam a 145, mas não vou, só rapidamente vou dar uma passada nessas pirâmides, para vocês verem o que elas são, mas o que interessa são as 3 pirâmides do Planalto de Gizé, que fica do outro lado do Nilo, em relação à cidade de Al-Caíra, ou o Cairo. Sobre essas 3 pirâmides, nós só temos 2 certezas. E essas certezas são, primeiro, elas existem, estão aí. A Grande Pirâmide é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e, aliás, é a única que está em pé e que realmente existiu e existe. Algumas das outras 7 maravilhas são apenas lendas, descrições e coisa que o valha, mas a gente não tem fisicamente mais nenhuma delas. A única é a Grande Pirâmide. Por que eu digo que elas são artificiais? Porque elas não são resultado de nenhum fenômeno físico natural, ou seja, não foi um terremoto que aconteceu e, de repente, as pirâmides apareceram. Não foi um tsunami, não foi nada. Elas foram construídas por alguém. São estruturas artificiais e que existem. Quando se fazem estudos arqueológicos históricos, sobre monumentos e coisas assim, existem essas 4 perguntas que devem ser respondidas. Quando aquilo foi construído? Quem construiu? Para que construiu? E como é que construiu? E no caso das 3 pirâmides de Gizé, só tem uma resposta. Ninguém sabe. Nenhuma dessas perguntas tem uma resposta aceitável. E é o que a gente vai destrinchar com vocês. Existem abordagens de todo tipo, geralmente são abordagens parciais, de alguém tentando explicar como é que fez, etc., etc., mas elas não têm base na realidade, e eu diria que essa nossa conversa é mais uma desconstrução de mitos e fake news do que uma explicação de como elas foram feitas, etc., etc. Aqui tem uma planta geral, que dá para vocês terem uma ideia. Tem o nome dos faraós lá, que, na verdade, os autores portugueses têm mania de rebatizar tudo. Então, o faraó Khufu, que é o equivalente ao Quéops, que nós conhecemos, e seria, teoricamente, o construtor da Grande Pirâmide, que é essa aqui. O faraó Khafre, que nós conhecemos como Quefrem, dessa pirâmide do meio, e o faraó Menkaure, que nós conhecemos como Miquerinos, que seria o construtor da pirâmide pequena. Eu não gosto de chamar a primeira, segunda e terceira, ou coisa que valha, porque nós não temos a mínima ideia da ordem em que elas foram construídas, se foram construídas ao mesmo tempo, se foi primeiro a Grande Pirâmide, essa atribuída a Khufu. Então, eu prefiro chamá-las de Grande Pirâmide, de Pirâmide do Meio e de Pirâmide Pequena, ou Pequena Pirâmide. Na frente da
pirâmide do meio, existe a esfinge, que está, em princípio, olhando para a pirâmide do meio. Essa é a disposição real, isso aqui é uma foto de satélite, e vocês veem que cercando aqui tem um monte de outras pequenas construções, inclusive, junto à pirâmide pequena, 3 outras pequenas, mais pequenas pirâmides ainda, que nós já vamos ver com mais detalhe. Isso é só uma planta para situar. Tudo aqui em volta já é a cidade do Cairo, e esse planalto que tem aqui na frente que abriga as pirâmides. Problema, eu vou apresentar uma série de fotos para vocês perceberem uma coisa. A quantidade de chutes e fakes que existem a respeito das pirâmides é imensa. E algumas de fontes muito, muito respeitáveis. Essa aqui é uma delas. Vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo, Getty Images. A Fundação Getty, o seu Museu Getty, tem talvez o maior acervo fotográfico do mundo inteiro, é uma entidade, uma instituição de grande porte e extremamente respeitável. Essa é uma foto do acervo da Getty, e é uma bela foto, não é? O único problema dessa foto aqui é que essa não é a Grande Pirâmide. Então, aqui se fala que a Grande Pirâmide foi construída pelo Quéops em 2400 e pico antes de Cristo, etc. É o que circula por aí. Mas, para começar, essa não é a Grande Pirâmide, essa é a Pirâmide do Meio. Aqui tem um chute belíssimo. Isso é distribuído lá pelo pessoal do turismo do Egito, e não tem nada a ver com a realidade. Primeiro, está mal posicionada. Segundo, ela não tinha e nunca teve esse aspecto. Terceiro, o próprio corpo da pirâmide é pelo menos umas 5 vezes maior do que isso aqui em termos de comprimento. Mas olha que isso aqui é uma montagem com visitantes, com ônibus, com não sei o quê, com não sei o quê, e é uma total fake a respeito do conjunto. E o próprio posicionamento da esfinge aqui está completamente errado. Nós vamos ver outros. Aqui tem uma montagem fotográfica, que é muito comum também. Tem uma espécie de um portal, e essa é a Grande Pirâmide. Tem uma espécie de um portal aqui que ele existe, mas ele está, na verdade, não é um portal da pirâmide, ele é um portal de uma mastaba, que é um túmulo de faraó, e que foi jogado aqui fotograficamente na frente da pirâmide. É muito comum essa foto também, e é também um chute, como tantos outros. Aqui tem um outro chute, que é fácil de perceber. Vocês veem lá no fundo a Grande Pirâmide, a pirâmide do meio, a pequena, e aqui a esfinge. Só que isso aqui é uma montagem fotográfica com as fotos reais das pirâmides e da esfinge. Só que a esfinge não está nessa posição aqui. Ela fica em um lugar completamente diferente. Ela está olhando para a pirâmide do meio, ou seja, ela se localiza aqui para trás, num lugar até um pouco distante desse daqui, não tem nada a ver com essa fotografia. É uma montagem fotográfica, bastante divulgada. Aqui estão aquelas 3 piramidezinhas que a gente nota lá no mapinha. Nós vamos depois dar uma explicação. Aqui tem outra vista, também real, porque a pirâmide do meio, não a grande, a pirâmide do meio está lá no fundo, é uma fotografia dela, e aqui tem uma fotografia da esfinge. Só que, um detalhe, a esfinge está olhando para a pirâmide, ou seja, a imagem da esfinge está totalmente invertida, aí ela está dando as costas para a pirâmide. Outra imagem também muito divulgada, e olhem, camelos, gente, etc, etc. É uma foto distorcida, montagem fotográfica e mal feita ainda por cima. Aqui tem uma que os maçons vão gostar demais. Eu não sei quem foi o herói que desenhou isso daqui, mas a imaginação dele é bastante grande, seja quem for. O método de construção aqui, e o nosso compasso e esquadro numa pirâmide branca, bonita aqui. Ou seja,
uma imagem absolutamente chutada. Mas essa aqui, como tem maçonaria no meio, deve ser verdade. Sei lá eu. Aqui tem a vista mais comum com que as pirâmides, as três pirâmides, são apresentadas. É uma foto tirada de trás da pirâmide pequena, com destaque para a pirâmide do meio, e a grande pirâmide fica lá no fundo, bem escondidinha. E isso não é de hoje. Essa mesma vista, essa mesma foto, essa aqui é do século XIX. E vejam aqui as três pirâmides, a pequena, a do meio, a grande lá no fundo. Quer dizer, sempre foi uma apresentação que se fez das pirâmides com destaque para a pirâmide do meio. O motivo é muito simples, ela é mais fotogênica, ela tem esse resto de revestimento e tudo mais, mas não é a realidade. Isso é uma forma de mostrar. Aqui está uma foto real, é uma foto atual, inclusive, e aí dá para vocês verem o tamanho efetivo das pirâmides. Vejam que a pirâmide do meio só é destacada porque essas fotos são tiradas aqui de trás, mas a grande pirâmide é essa aqui, essa pirâmide do meio é menor do que ela, e a outra é a mais pequena, que é essa pirâmide pequena, como eu chamo. E vejam que aqui aparecem diversas estruturas que existem em torno da pirâmide, que são muito posteriores a ela e geralmente representam mastabas. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, essa é a vista real e que deveria ser a vista de apresentação. Infelizmente, não é. Aqui tem uma foto interessante. Isso aqui é no século XIX. Vejam que a esfinge ainda não tinha sido escavada, ela só aflorava a cabeça praticamente do deserto. E aqui nós temos um velhinho de barba, que nada mais, nada menos do que nosso imperador Pedro II. A família, que é a princesa Isabel, o conde de, a imperatriz Teresa, um dignatário egípcio que acompanhou a visita, e então tiraram essas fotografias. Se vocês repararem, aqui atrás está aquela pirâmide pequena que fica atrás da pirâmide, aquela pirâmide que nós já vamos ver em detalhe, fica atrás da pirâmide pequena. É uma foto histórica, pelo menos para nós, ilustres visitantes. Aqui são aquelas três pirâmides que estão lá. Essas realmente foram pirâmides construídas por faraós. E das 140 que existem ao longo do Egito e do Sudão, uma grande parte são isso daqui, não muda muito. Eu tenho algumas fotos. Essas fotos são reais. Ou seja, vocês podem perceber que elas ou não são bem pirâmides, são o que se chama de pirâmides escalonadas em degraus. Essa aqui está quase completamente destruída, não dá para saber, e essa daqui também praticamente destruída. Vejam que aqui tem pessoas, então nós podemos comparar e ver que, primeiro, não existem aí aqueles blocos enormes que constituem as pirâmides, e elas foram construídas de uma forma que não resistiram ao tempo e estão nesse estado miserável. Isso aqui são outras pirâmides que existem pelo Egito e pelo Sudão. Tem pirâmides que estão abatidas, ou seja, já se desabaram por sobre si mesma. Tem essas pirâmides, é muito interessante, com dois ângulos, são muito, muito posteriores, porque eles não conseguiam acertar o ângulo de 52 graus aqui. Enfim, essas são pirâmides realmente obras de faraós. Aqui tem uma fotografia da Grande Pirâmide, existem outras fotografias também, e dá para vocês verem o tipo de bloco e como ela é efetivamente constituída. Os blocos são, em grande parte, a maioria deles, de forma cúbica, ou de um paralelepípedo, aqui você vê uma dimensão maior do que essas outras, e razoavelmente irregulares, a gente vai considerar isso. Aqui a parte de cima da Grande Pirâmide, existe aqui um para-raios,
e essa é uma fotografia atual. Você vê que o pessoal vai subindo aqui e consegue chegar lá em cima. Ela está cortada em algum ponto aqui, em alguma época, a parte superior, que era uma pirâmide pequena lá em cima, desabou, não existe mais. Isso é uma foto bem recente. Aqui uma parte interna dela, depois eu vou detalhar, e mostra uma coisa extremamente importante. Determinadas estruturas vazias dentro de uma estrutura grande como essa e pesada como essa não resistiriam à pressão. Então, aqui foi feita uma série na construção, uma série de câmaras de alívio e um suporte para a distribuição de forças. Ou seja, isso aqui não é coisa de qualquer um, isso aqui é um projeto de engenharia extremamente sofisticado, extremamente sofisticado. Prestem atenção nessa peça aqui, por exemplo. Ela forma o teto da Câmara do Rei e são diversas dessas peças colocadas uma ao lado da outra para formarem o teto, e essa aqui pesa 26 toneladas aproximadamente. O grosso do material da pirâmide é calcário, são blocos de calcário. Aqui nós temos blocos de granito, nós vamos ver detalhes depois. Aqui tem uma figura dando para comparar, isso aqui é a face, as duas faces, onde mais ou menos como fica essa Câmara do Rei, e essa foto que eu mostrei antes, com as câmaras de alívio, de maneira a suportar a pressão toda da pirâmide. Ela fica dos cerca de 50 andares de altura que tem essa pirâmide, são 146 metros, ela fica mais ou menos a 2/3 da altura. Existe uma outra câmara chamada Câmara da Rainha, que é bem menor, então não tem essas câmaras, mas tem o mesmo suporte e blocos, enormes blocos de granito, que pesam entre 25 e 30 toneladas cada um. Dá para ver até pela dimensão dos blocos que isso foi sendo construído, é claro, foi sendo empilhado, e já foi ficando tudo pronto à medida em que se subia essa pirâmide. Como eu disse, ela tem aqui os suportes também. Isso é no portal. Esse portal foi descoberto muito depois. Ela primeiro foi invadida, vamos chamar assim, por um dignatário lá do Egito que não conhecia esse portal. Ele não estava à vista praticamente. Então, ele, como era calcário, calcário é uma rocha fácil de se trabalhar, ele abriu um túnel no corpo da pirâmide até encontrar o corredor ascendente, que nós vamos ver. E, na verdade, foi um trabalho meio perdido, porque realmente esse portal existia. Agora, veja a dimensão desses blocos. Isso aqui são blocos de suporte desse portal, e são blocos de 15 toneladas, também de granito, e a colocação deles aqui foi também uma obra de engenharia. Vejam que não existe quase espaço entre eles, é uma linha limpa, ou seja, eram faces trabalhadas lisas. Dá para ver a dimensão pelos caras que estão aí. Isso aqui é uma fotografia recente, um grupo de turistas, e mostra bem isso aí. Isso era fechado e foi aberto depois, quando descobriram que essa entrada existia, e hoje ela é o ponto de entrada dos visitantes da pirâmide. Olhem os blocos, mais uma vez, paralelepipédicos ou cúbicos. Nós vamos detalhar isso aí um pouquinho adiante. E eles têm um tamanho aproximadamente de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ou seja, de 1 metro cúbico em calcário, um peso aproximado de 2.500 toneladas. 2.500 quilos, desculpe, cada um. Vamos em frente. Aqui, pessoal
que trabalha lá naquela área, no topo da pirâmide, aqui aquele para-raio que eu falei, e aqui nessa foto não dá para ver muito bem, mas aqui está cheio de inscrições de visitantes, aproveitando o calcário macio, deixaram seus nomes, suas siglas, etc., etc. lá. Hoje isso é absolutamente proibido, é tudo fiscalizado, mas essa pirâmide, a grande pirâmide é visitada, aliás, todas desde mais de 100 anos. Essa é uma estrutura... Volta. Essa é uma estrutura notável. É um grande corredor chamado que vai dar lá na Câmara do Rei, lá no fundo. O que se observa nesse corredor? Vejam que as paredes são de pedra totalmente aparada, pedras lisas. Segunda coisa a observar, não existe nenhuma inscrição de hieróglifos egípcios na Grande Pirâmide, em lugar nenhum, nem externa nem internamente. Na Câmara do Rei, na Câmara da Rainha, chamados assim, nos corredores, etc., não existem gravações, não existem pinturas, não existe nenhuma referência à civilização do Egito. Nenhuma referência. Lá ao fundo, na entrada da Câmara, havia um portal com 3 blocos enormes que serviam de porta para a entrada da Câmara do Rei. Essa é a famosa Câmara do Rei, e aqui nós temos que nos deter um pouquinho. E tem uma estrutura aqui, um bloco de granito escavado, e que se diz na propaganda que seria o sarcófago do rei Khufu ou Quéops. Isso não é verdade. Primeiro, um sarcófago de um faraó era muito maior do que isso daqui, não caberia aqui dentro. Segundo, isso aqui tinha alguma outra finalidade, que não era de forma nenhuma ser um túmulo de alguém. Mas o interessante nessa câmara está no teto, nas paredes e no piso. Vejam que as paredes são revestidas de placas de granito polido. Granito polido. A mesma coisa acontece aqui no chão, acontece nessas laterais. Vejam, aqui são aquelas vigas enormes que eu mostrei para vocês. A parte de baixo e as 2 laterais dessas vigas são perfeitamente lisas e trabalhadas como se tivessem sido recortadas por um fio de diamante, algum polimento desse tipo. Essas pedras que constituem o topo é que pesam na faixa de 20 a 25 toneladas cada uma. Vejam que aqui nós temos um material cuja tecnologia de preparo, corte e polimento não estava disponível na época em que se atribuía a construção das pirâmides. E não estava disponível muito antes disso. Ou seja, não é com ferramentas de cobre ou malhetes de madeira ou qualquer coisa que se consegue obter isso daqui. Isso daqui só pode ser preparado hoje através de politrizes de pó de diamante, cortes com discos de diamante ou com fios de diamantados, e é um trabalho, eu vou mostrar depois, um trabalho extremamente complicado. Hoje, nós temos placas de revestimento que usamos em construções modernas, etc. Vocês já andaram em cima delas a vida inteira, mas numa câmara como essa daqui, que tem uma idade extremamente grande, isso aqui não faz parte de tecnologia de nenhuma civilização conhecida, estudada ou não, mas conhecida, ou que pelo menos se tivesse indicativo em história de que já existiu na face do planeta. Vamos em frente. Olhem isso daqui. Isso aqui é o teto, isso aqui é uma parede e um revestimento. 90 graus, quer dizer, uma simetria e uma colocação rigorosa. Olha o polimento dessas partes aqui. Isso é que eu estou exatamente dizendo. Não se tem
Quer dizer, não se tinha nunca na história uma tecnologia para produzir isso daqui. Não há registro disso. Quando você trabalha com calcário, você até pode cortar, nós vamos ver isso depois. Um calcário usando areia, etc, etc. Mas granito, para fazer isso daqui, exige uma tecnologia que nós temos hoje. A gente vai dar uma passada nisso depois. Essa é a chamada Câmara da Rainha, que tem dimensões e características bastante diferentes. Ela não é, de 90 graus, como é a chamada Câmara do Rei, ela tem essas aberturas, ela tem esse entalhe que a gente não sabe do que é. Talvez aqui existisse alguma coisa que tenha sido furtada lá, uma estátua, coisa que ninguém sabe. E ela é revestida também de placas, mas essas placas aparentemente são de calcário e são mais brutas. Mas vejam aqui como isso aqui é um bloco com faces perfeitamente aplanadas e perfeitamente casadas com as demais. Obter uma peça como essa hoje é fácil, mas na época, com ferramentas grosseiras, com cinzéis de cobre, etc., não se conseguiria obter esse tipo de material. Aqui existem blocos também que chegam a pesar 8 toneladas. E o suporte sempre tem esse reforço e ele é de granito, não é de calcário. Aqui tem mais um chute, é um faz de conta. Tem muita gente que diz que a pirâmide era, as pirâmides todas eram totalmente revestidas de calcário branco, brilhante, coisa que o valha. E que esse calcário, essas peças teriam sido roubadas para usar em construção, no Cairo e em outras. Só que nunca se encontrou uma que fosse em nenhuma casa, palácio, coisa que o valha, uma pedra dessas daí. Ou seja, para você afanar, e resta, isso é verdade, resta apenas esse pedacinho aqui que nós vamos detalhar. Teria que ter havido uma verdadeira multidão roubando essas pedras. Só que, veja um detalhe dessa parte que resta da pirâmide do meio, onde está essa parte de mármore claro, polido. Nós vamos ver detalhes e vocês vão se surpreender com o detalhe. Olha como era isso. Aqui tem 2 pedaços que dá para ver a irregularidade, é claro, do núcleo da pirâmide. Ela era feita com rochas mais ou menos cúbicas, ou paralelepípedos, etc., de grande porte, mas irregulares. Olha que você não tem uma camada muito regular aqui. E essas pedras da fachada polida, na verdade, se adaptaram perfeitamente a isso daqui. Ou seja, elas não eram placas, elas eram pedras. E todas elas diferentes uma da outra, porque elas têm um fundo irregular, onde elas se adaptaram. Então, para cada situação dessas daqui, foi recortada uma pedra com uma face polida para constituir isso tudo daqui. E essa tinha que não só se encaixar nesse fundo irregular, como também se encaixar com as laterais, também polidas, também pedras desse tipo. Agora me diga uma coisa, como é que um sujeito vai lá e rouba uma pedra dessa para usar na casa dele? Ele carrega nas costas? Uma pedra dessas vai pesar, aqui deve ter mais ou menos, pelo tamanho do metro cúbico aqui, isso aqui deve pesar também 2 toneladas e tanto cada uma ou mais. Ninguém conseguiu carregar isso nas costas. É um mistério amarelinho como é que alguém conseguiu fazer milhares dessas pedras, acertando o fundo delas com esse fundo irregular e acertando a frente de maneira a encaixar com isso daqui. É um mistério, eu diria até que é um mistério da engenharia, porque eu não consigo ver como é que os caras conseguiram
fazer esse revestimento e fazer com que ele formasse uma parede lisa e irregular. Aqui é a pirâmide pequena, a de Menkaure. Ela também tem um revestimento, mas só na parte de baixo. E é feita com placas espessas, mas placas, aqui não são blocos. Então, isso aqui é mais fácil, vamos chamar assim, de se poder imaginar. Mas vejam também como os cortes são perfeitos. Elas encaixam direitinho. Talvez não tanto como os de Tiwanaku e outras que existem na América do Sul, mas um belo encaixe e praticamente sem folga aqui uma da outra. E é um revestimento totalmente diferente daquele da pirâmide do meio. Aqui o pessoal está fazendo uma visita a essa pirâmide de Menkaure, é uma foto recente. Bom, vamos continuar com as fotos. Os egípcios, da época dos faraós, as dinastias começaram lá cerca de 3100 a.C., foi a primeira dinastia. Quéops, ou Khufu, e os outros dois foram da quarta dinastia, cerca de 2.500, 2.600 anos antes de Cristo. Mas uma das características da cultura egípcia era uma quantidade enorme e estúpida de registros. Vejam aqui. Isso aqui conta a história, quem é essa deusa, esse no caso é Hathor, que é a mesma que está aqui, e diversas cenas. Aqui é o Sol irradiando, era um dos deuses deles, representado por um disco. E prestem atenção, esse disco é vazio, ele não tem nenhuma figura interna. Ele ficava suportado por essas hastes, espécie de chifres, indicando que quem estava portando isso era um deus. Não era necessariamente um faraó, era um deus. Aqui nós vamos falar um pouquinho das mastabas. Disse, e isso não tem sentido, que as pirâmides seriam túmulos dos faraós, do Khufu, do Khafra e do Menkaure. Isso não tem como ser verdade, por uma razão muito simples, religiosa. Os egípcios acreditavam piamente na reencarnação, tanto que eles mumificavam cadáveres, etc. Os faraós eram enterrados, inumados, em o que se chama de mastabas, mastaba. E essas mastabas tinham algumas características. Uma delas, elas tinham nas paredes, no teto, uma quantidade estúpida de coisas escritas que contavam detalhadamente a vida do faraó desde o seu nascimento. Contavam todas as glórias dele, as guerras que ele ganhou, as obras que ele fez e assim por diante. Isso aqui é só a entrada da mastaba de Ramsés. Ela lá para dentro, depois aparece uma foto, mais ilustrada ainda. Sem isso daqui, e sem todos os presentes que eram colocados na câmara mortuária das mastabas, o faraó não tinha como se apresentar perante os deuses, isso segundo a fé deles, e ser ressuscitado como um deles, como um deus. Então, nenhum faraó aceitaria ser inumado num negócio desse. Ele estaria condenado a nunca ressuscitar. A história dele não está escrita aqui. Os presentes poderiam ter sido roubados, tudo bem. Mas a história não está escrita aqui. Isso aqui é uma câmarazinha comum, normal, vamos chamar assim, em termos de enfeites, não tem nada. E é completamente diferente do que nós temos aqui. Isso é só a entrada. Vamos ver mais algumas. Aqui tem um túmulo de um faraó. Vejam o tamanho do negócio, que é muito maior do que aquilo que está lá. Nas paredes, símbolos dos deuses, etc. Porque ele
iria se apresentar perante os deuses para pedir para ser ressuscitado e ser deificado. Aqui tem outra mastaba. Vejam as paredes, vejam os enfeites, vejam as histórias escritas. Olha, tem alguém com o microfone aberto. Isso aqui é uma câmara mortuária. A foto não está muito clara, porque é muito clara a parede, mas tudo isso aqui é a história do faraó, que foi enterrado aqui. Na própria urna mortuária está também contada a história dele. Eram os elogios, as loas que se faziam ao faraó para que os deuses o recebessem e o devolvessem à vida, transformado num deus. Essa é a mastaba do Ramsés, lá dentro. Vejam a riqueza das ilustrações da parede. Este é um símbolo da realeza. Esse símbolo vem da Suméria, um globo aqui, o símbolo real, com as asas dos nefelins, e que os faraós adotavam como símbolo da realeza. Mas tudo decorado, tudo escrito, tudo constando. Daqui tinham as datas e tudo que aconteceu, a corte inteira, tudo o que aconteceu na vida desse faraó. Isso aqui é uma entrada de uma outra mastaba, só a entrada. Ela fica aqui dentro dessa porta. Vejam também as colunas todas decoradas, a história escrita em toda a parte, hieróglifos aqui contando as glórias do rei do faraó. Comparem isso com aquela pobre câmarazinha lá em cima. Agora vamos então passar às perguntas. A primeira pergunta: quando isso foi feito? Quando essas pirâmides foram construídas? A resposta é a que vocês viram desde o início. Ninguém sabe. A data oficial de 2525 a.C., no reinado de Khufu, é completamente falso. Isso não tem, nós vamos mostrar isso com clareza. As pirâmides são feitas com blocos de rocha e não tem nenhum elemento que possibilite datação da construção, porque você pode datar alguma coisa da ordem de alguns milhares de anos se você tiver algum elemento orgânico, coisa que não existe nas pirâmides. Não se conseguiu até hoje um elemento que possibilite datar a construção. Eu vi uma vez um trabalho de um cara dizendo que foi feita a análise das rochas do granito e do calcário usados na construção, e se concluiu que o granito teria mais ou menos 2 bilhões de anos, e o calcário mais ou menos 600 milhões de anos. Ora, isso é a formação da rocha, isso não tem nada a ver com a construção, nem com o corte e a utilização deles como material de construção. Isso é data da rocha e não da construção. Mas as pirâmides já existiam antes das dinastias egípcias, que, como eu disse, começaram cerca de 3.100 a.C. 4.000 a.C. já existia um selo sumério de uma das deusas do panteão sumério, Ninharsag, que era conhecida como a Senhora das Pirâmides. E o selo dela era esse aqui. As pirâmides e o selo de Ninharsag. Isso são tudo selos egípcios de antes das dinastias e que retratam de uma forma ou outra as pirâmides. São selos sumérios do quarto milênio, portanto, muito anteriores à dinastia dos faraós. Não existia ainda a dinastia dos faraós no Egito. E aqui nós temos que nos deter um pouquinho. Por que a pirâmide, grande pirâmide, é chamada de pirâmide de Khufu ou Keops? Um picareta chamado Harold Weizey, 1800 e cacetada, conseguiu verbas na Inglaterra, principalmente da Royal Society, de uma Geographic Society de lá, e foi lá para destrinchar a história das pirâmides. Não conseguiu nada, porque não havia indício nenhum de quando essas pirâmides foram construídas, por quem, etc.
chegou um ponto em que ele gastou uma fortuna estudando e não chegando a conclusão nenhuma, e já tinha sido alertado pelos financiadores de que ou ele achava alguma coisa ou ele ia perder as verbas e ia ter que voltar para a Inglaterra, digamos assim, derrotado. Aí, misteriosamente, acima daquela Câmara do Rei, numa daquelas áreas de alívio, ocas acima da Câmara do Rei, o nosso amigo Harold Weese, que precisava dar uma explicação para os financiadores dele, encontrou, entre aspas, este selo aqui. E fez um escândalo na Inglaterra divulgando que aquilo ali era o selo do rei Khufu. E esta, podem acreditar, esta foi a única prova apresentada até hoje para dizer que essa pirâmide foi construída pelo Khufu. O selo é evidentemente falso. Primeiro, os selos egípcios, esse aqui é o selo do Khufu, verdadeiro. São duas linhas paralelas aqui e dois meios círculos aqui. Ele nunca é um ovo, como está pintado aqui. Segundo, existem pintados, mas geralmente eles são gravados fundo no calcário, na rocha. Tem alguns em granito até. O selo é uma imitação grosseira. E tem uma coisa que revela que ele é falso, completamente falso, que é isso aqui. No selo de Khufu, existe o símbolo da realeza, o símbolo do faraó, que, como vocês já viram lá, é um círculo vazio. E esse círculo não está vazio, esse círculo tem esses traços. Isso porque a pessoa que inventou isso daqui, o próprio Easy ou alguém por conta dele, não tinha o conhecimento suficiente e colocou esses traços aqui. Esse é um símbolo egípcio, dos hieróglifos. E significa simplesmente peneira. Isso aqui não existe nos símbolos reais. Eles são lisos, eles não têm nada dentro. Então, isso daqui mostra que a pessoa que falsificou esse selo aqui não sabia o que estava fazendo. Ele chutou baseado em alguma informação porca e o Vise fez um escândalo lá na Inglaterra para poder provar que tinha feito alguma coisa. Não tinha feito coisa nenhuma. Então, dá para comparar exatamente o que seria isso. E depois, não existe em nenhum bloco da pirâmide externo ou em qualquer parede interna nenhum sinal de Khufu, do faraó, e nenhum sinal das dinastias egípcias, de hieróglifos ou coisa que o valha. Elas são absolutamente isentas de coisas escritas. E como vocês já viram, a sociedade egípcia gostava de registrar as coisas com detalhes. Nós sabemos a data em que cada faraó assumiu, a data em que ele morreu, o que ele fez, o que deixou de fazer. Era uma das manias dos egípcios registrar tudo, registrar a história deles. E, paralelamente a esse troço aqui, há que comentar uma coisa. Em tudo que está escrito e tudo que já foi traduzido até hoje de hieróglifos egípcios, não existe nem uma vírgula a respeito de construção de pirâmide. Nada. Simplesmente as pirâmides foram construídas, tudo bem, mas não existe nenhuma descrição de que e como e quando e por quem as pirâmides foram construídas. Aqui existe uma estela. Estelas são essas rochas que têm essas gravações. Chamada Estela de Mariette, que está no Museu do Cairo. Ela foi descoberta por Auguste Mariette em 1850, próximo da Grande Pirâmide. E analisada por especialistas, a linguagem é comprovadamente bem posterior a Khufu e descreve fatos do tempo de Khufu. E deixa claro que a Grande Pirâmide, a montanha ocidental de Hathor, como era conhecido na cultura egípcia e na cultura suméria, e a Esfinge já estavam lá
quando as dinastias existiram. Khufu construiu uma mastaba, um túmulo, para sua esposa, Renutsen, próximo à pirâmide e à esfinge, que já existiam. A descrição dessa mastaba já fala que ela foi feita junto à pirâmide, então a pirâmide já existia. Ela era mais antiga do que o Khufu. Textos egípcios colocam Khufu fazendo festas junto às pirâmides. Note-se que é o plural, junto às pirâmides, não é uma pirâmide. Ou seja, as pirâmides já existiam na época de Khufu. Não haveria como a pirâmide do meio e a pequena serem construídas pelo filho e pelo neto dele. Aqui nós entramos em algumas pesquisas que foram feitas. Esse geólogo americano, Robert Schoch, é um professor de geologia da Universidade de Boston e é especialista em geomorfologia. Geomorfologia é o estudo das formas do terreno e da evolução, do desgaste, etc., etc., a moldagem do terreno. Estudando os aspectos de erosão em torno da esfinge, que ela está afundada numa escavação, ele verificou a erosão por água, torrentes. À base dos estudos, ele concluiu que o conjunto já existia há mais de 10 mil anos antes de Cristo. Ele era pré-glaciação, porque não houve nenhuma condição daquilo ter acontecido depois disso. Alguns parceiros deles no estudo foram além, eles estimaram mais de 20 mil anos antes de Cristo para a esfinge e as pirâmides. Na verdade, pode ser 20, pode ser 50, pode ser 100, pode ser 200 mil anos. Ninguém sabe. Não existe uma forma de datar isso. Mas esse estudo do Robert Schoch nos dá, no mínimo 12 mil anos de idade para as construções. Ou seja, nossos 2 e os 10 antes de Cristo. Esse é um estudo muito sério, eu estudei bastante geomorfologia na escola, e é uma técnica muito apurada e que se conseguem muitas informações. Aqui tem os paredões junto da esfinge que ele estudou, e esse tipo de erosão que não aconteceria no deserto por desgaste de vento e areia. Aqui tem uma pata da esfinge. Não há registro nas crônicas egípcias, que são cheias de detalhes sobre a construção das pirâmides. Isso é notável, porque ninguém ia fazer uma obra daquele tamanho, daquela magnitude, e simplesmente não registrar isso, não registrar nada, não colocar, fazer uma laudação ao construtor e etc., etc. Como vai se ver adiante os capítulos de como e por que, não havia no período do reinado de Khufu nem meios, nem tecnologia de construção capaz de construir. Nem a Grande Pirâmide, nem as outras. Isso aí é notável pelo material que foi usado e pelo resto. Nós vamos ver detalhes. A segunda pergunta é quem fez? A resposta, ninguém sabe. Hipótese, diversas hipóteses. A primeira delas é que seriam egípcios da quarta dinastia, ou seja, Khufu, Khafra e Menkaure. Isso está descartado completamente. A segunda hipótese, muita gente defende isso, que foram feitas pelos sumérios. Mas isso não bate com a história suméria, essa eu conheço bem. Porque as construções dele eram pirâmides chamadas zigurates, que não eram pirâmides propriamente, eram empilhamentos de degraus. Primeiro, eram menores, eram feitas em degraus, com tijolos, porque eles não tinham rocha. Eram habitáveis, ou seja, eram uma residência praticamente. As pirâmides são maciças. Eles tinham função, os zigurates, administração, morada dos reis, chamado de deuses, são fartamente descritas nos textos sumérios, eram feitas com tijolos, não sobreviveram. Hoje são apenas monturos de terra, que são chamados de tels. Existem ainda inexplorados, segundo Godefroy, mais de 4.000 tels no Iraque, ainda não estudados. Há referências, como acima, às pirâmides como existência, isso na literatura suméria, mas não se descreve nada referente à construção, uso ou finalidade. Como eu disse,
a Ninhursag, a deusa suméria, era chamada de Senhora das Pirâmides. Então, as pirâmides já existiam na época da Suméria, antes das dinastias egípcias. Uma terceira hipótese, os nefelins, aqueles gigantes que do céu vieram à Terra. Aí você tem que acreditar nos deuses astronautas. É verdade? Não sei, não tenho nem ideia, mas existe uma vasta literatura a respeito disso. Mas eles também não tinham tecnologia ou condições de construir a Grande Pirâmide, por exemplo. Uma quarta hipótese, uma civilização pré-Homo sapiens, totalmente extinta, tecnológica. É muito difícil, porque ela teria deixado outras marcas, mas é o que nos resta para especular hoje. Uma quinta hipótese, se compara muito, porque se diz que as pirâmides existem na América do Sul, Central, Tailândia, Camboja, etc, etc, etc. Acontece que as construções atribuídas a essas civilizações, algumas fantásticas, são dos períodos em que elas viveram, ou seja, séculos dentro da época da era cristã, e tinham finalidades claramente religiosas. Então, não tem nada que ver com as pirâmides. Terceira pergunta, para quê? Resposta a mesma, ninguém sabe. Também especulações. Uma primeira especulação, que é a mais comum, é que seriam túmulos para os faraós. Não há nenhuma evidência física, ou seja, não há escrito nada, não está decorado nada, não tem absolutamente nada nas paredes das pirâmides. Nem racionalidade. Durante a construção, o morto ia ficar onde? Ou ele já estava prevendo que ia morrer dali a 20 anos, quando começou a fazer a... Não tem sentido lógico. Não há referência histórica. E no aspecto religioso, as mastabas que estão por aí, foram muitas descobertas, nos contam uma outra história. Ninguém enterraria um faraó numa salinha como aquela. Uma segunda especulação é que seria um farol, um marco para navegação. Eu não entendo como é que pode marco para navegação, só se fosse navegação aérea, e aí você tem que voltar lá aquele negócio de acreditar nos deuses astronautas. E se fosse um farol, para que 3? Um farol seria mais do que suficiente para qualquer marco, mesmo que existisse navegação por extraterrestres ou coisa que para que 3 pirâmides? Não teria sentido. Uma terceira especulação é esse marco deixado por extraterrestre. Por que 3? Nenhuma mensagem. Ninguém ia construir um troço daqueles de uma forma longa, demorada, custosa, difícil, sem deixar nenhuma mensagem dizendo o que é para que veio. Mas tem uma coisa interessante. Esses construtores tinham conhecimentos astronômicos e bastante avançados. Primeiro, as pirâmides foram construídas no paralelo 30 norte. E isso é uma coisa que não... É um acaso, eu não acredito em acasos. A posição das Três Marias, constelação de Órion, é bem a distribuição que elas têm, as três. 2 numa mesma linha e outra ligeiramente desviada. Bate direitinho com as Três Marias. Então, se alguém quisesse dizer qualquer coisa a respeito das Três Marias de Órion, é porque teria conhecimentos astronômicos. A quarta especulação é que seria a residência de alguém, de deuses. Não tem espaço, ninguém deus ia morar num treco daqueles. Uma salinha daquelas não tem nenhuma racionalidade, ela é totalmente inadequada para a habitação. Os textos sumérios de Ninhursag, a deusa das pirâmides, que era Hathor dos egípcios, não falam em nenhum momento em que alguém, em algum momento, habitou aquilo lá, exceto um caso das lendas sumérias, que, se vocês quiserem ler Guerra de Deuses e Homens, do Sitchin, podem ler. A quinta especulação. Ela seria construída como outras, etc., no paralelo 30 norte. Aí nós temos aquele problema que eu já citei da cronologia. Essas pirâmides têm milhares e milhares de anos. As similares de Ásia e América Latina, e não são bem similares, não são pirâmides.
há um problema de cronologia de alguns milhares de anos aí, então também não dá. Outra especulação, isso eu vi recentemente, uma coisa nova, que aquilo seria uma usina de geração de energia. Energia para quê? Na verdade, se não tinha quem utilizasse essa energia. Como é que ela seria gerada? Como seria transmitida para algum lugar? Tem um trabalho, eu não lembro agora o nome do autor, tão estúpido que dá vontade de dar risada. Principalmente geólogos vão dar risada. Dizem que o granito tem quartzo, é verdade. E que então, por ter quartzo, e como o quartzo pode gerar energia piezoelétrica, uma placa de quartzo pode ser comprimida gerando energia, o quartzo do granito seria responsável por geração de energia. Isso é completamente estúpido e absurdo, porque o quartzo no granito não é quartzo cristalizado e com condições de fazer essa transmissão, essa piezoeletricidade. São cristais de quartzo irregulares, não contactados um com o outro necessariamente. Então, isso aqui é uma especulação absolutamente estúpida, não há condições. Uma sétima especulação, aqueles chamados dutos de ventilação, que não ventilam, porque o vento passa lá em cima, mas não penetra para ir lá para baixo. Eles apontam ou apontavam para algum lugar, a partir daquelas câmaras que podem ser até uma câmara de observação. E por que as outras pirâmides não têm isso? Conclusão. A última especulação. Ninguém sabe. A quarta pergunta, como? E aqui nós temos que entrar um pouquinho na matemática. Khufu reinou por 23 anos, ou 28, segundo alguns autores. A Grande Pirâmide teria sido construída em 20 anos. Isso é quase todo o seu reinado e coincidindo o término com a morte do faraó. Vamos deixar isso aí de lado, porque isso é uma besteira. Mas vamos ver alguma matemática. Um volume de uma pirâmide é uma área da base vezes a altura dividido por 3. Aqui estão as contas. E resulta que a Grande Pirâmide, tinha 2,5 milhões de metros cúbicos. Considerando alguns vazios relativamente pequenos, eu posso dizer que tem 2,5 milhões de metros cúbicos. Os blocos de rocha, aproximadamente 1 metro cúbico, um pouco mais ou menos. Portanto, a Grande Pirâmide é constituída por 2,5 milhões de blocos. Se você pegar 20 anos, o tempo da construção, 365 dias dá 7.300 dias. Os caras não tinham folga. Se você dividir 2,5 milhões de blocos por 7.300, você teria que colocar na pirâmide 342 blocos por dia. Dá um bloco a cada 3 minutos. Isso é completamente impossível, inviável e fora de qualquer coisa razoável. Uma pedreira moderna, de grande porte, completamente equipada, extrai uma média de 2 a 6 blocos por dia. Se ela for pequena, de perfuração manual, tira um bloco por semana. Essas são as dimensões da Grande Pirâmide. Isso aqui é uma maratona de impossibilidades. Como é que se tira o bloco de uma pedreira? Vocês estão vendo aqui, isso é uma área de depósito de blocos, numa pedreira de bloco. Aqui tem eles no depósito e notem duas coisas. Uma face com marcas das perfurações que dirigiram a separação, a quebra do bloco. E outras faces lisas que foram cortadas com fios diamantados. Isso aqui é um método que se usa hoje. Existe um equipamento que faz circular um fio diamantado e que corta, produzindo aquelas faces lisas. E uma perfuração para orientar os blocos, que é feita assim. Depois aqui se colocam pequenas cargas de explosivo para não quebrar o bloco, ou então um material expansivo, uma massa expansiva. Tudo isso se pode utilizar para separar os blocos, mas já com as faces definidas por essas perfurações. Aqui é a máquina de perfuração. Aqui é um equipamento de transporte desses blocos. Ninguém consegue levantar isso aqui e pegar na mão. Imagine vocês, um bloco de 1 metro cúbico pesa 2,5 toneladas. Quantas pessoas poderiam tentar levantá-lo? Vamos dizer que 2 em cada face. Nós temos 4 faces. Nós teríamos 8 pessoas. Para 2.500 quilos, nós teríamos mais de 800 quilos por pessoa. Mais de 300 quilos por pessoa. Ninguém levanta isso.
E muito menos carrega isso. E muito menos sobe 50 andares para depositar lá em cima. Aqui, os blocos reais. Vejam, nós não temos nem faces com marcas de perfuração e nem faces lisas, aproximadamente cúbicas, mas nem faces lisas de cortes com fio diamantado. Então, o método de produção disso era grosseiro, como os blocos são grosseiros. Como é que se extrai e manuseia 300 blocos por dia numa pedreira? Não existe isso. Como é que se tira isso aí das pedreiras e leva até o rio? No rio ele é colocado num barco, sem que se tenha nenhuma descrição de porto ou de equipamentos para fazer isso. Eles não tinham guindaste, eles não tinham ponte rolante, eles não tinham... E o próprio barco, os próprios barcos, que eu vou mostrar em seguida. Depois o transporte terrestre dos blocos. Todo mundo diz que os caras tinham uma cordinha e a turma puxava um bloco. Ora, um bloco de 2,5 toneladas sobre roletes de madeira. Primeiro, não tinha madeira lá no Egito. Aquilo é um deserto. Então, e esses roletes de madeira seriam destruídos em poucos metros de um bloco pesado desse, rolando em cima dele. Nem se fala nos blocos de 20 e tantas toneladas. E depois, a pirâmide tinha cerca de 50 andares. Imagine como é que você leva um bloco de 2,5 toneladas para o equivalente a 25 andares, por exemplo. Isso é absolutamente estúpido. Isso aqui é um barco, que esses barcos existiam na época, existem até hoje no Nilo, são comuns. Ele até pode levar 2,5 toneladas, mas não de uma forma concentrada. Se botasse uma pedra de 2,5 toneladas aqui no meio, ele só se partia em dois e a pedra ia para o fundo do rio. E não tinha estrutura nem de carga nem de descarga. Aqui tem uma piada. Isso era um chamado guindaste. Vamos ver as impossibilidades. Primeiro, vejam que ele tem um tronco aqui, suportando outro tronco transversal aqui, sustentado por uma placa metálica que não existia e por um parafuso metálico que não existia. Bloco 2,5 toneladas. Eu estimo, pelas dimensões aqui, que esse pedaço teria uns 3 metros de comprimento e aquele teria o dobro, uns 6. Então, se com 6 metros aqui, você multiplicaria a força aplicada aqui em 2 vezes para levantar o bloco. 2,5 toneladas aqui ia me exigir pelo menos 1,3 toneladas aqui. Esses 3 pobres egípcios magrinhos aqui não pesariam 1,1 tonelada nem que a vaca tossisse. Ou seja, isso aqui é uma absoluta impossibilidade, é uma fantasia completa, não tem nenhum sentido. Aqui tem uma consideração sobre as rampas. Não, fizeram uma rampa e a rampa, depois pela rampa levavam os blocos. Imaginem, aqui está a pirâmide e aqui está uma rampa de 30%. Olha, uma rampa dessas já o cara teria que suar a camiseta para levantar esse bloco, mas tudo bem. Qual era o material disponível para fazer essa rampa? Areia. Qual é a estabilidade de uma rampa de areia? Que tem um corte transversal dela. Aqui seria a área de transporte do bloco, mas a areia seria estável mais ou menos num talude de 3:1. Então, esse seria o aspecto, o corte aqui na rampa. Solução. Para ter uma inclinação suficiente para quem poder levar um bloco lá, essa rampa se abriria dessa forma, ou seja, antes de chegar na pirâmide, ela já seria maior do que a pirâmide. E ninguém garante que uma rampa composta de areia vá suportar peso nenhum aqui em cima. Fazer a rampa de rocha, inviável, porque ela seria maior que a pirâmide. E aqui tem a disposição de blocos, é claro que isso é um esquema, de 1 metro cúbico, só sobra do lado ali entre um bloco e outro 75 centímetros, para manter os 52 graus de inclinação da parede da pirâmide. É 1:1,33. Meia dimensão áurea, viu? Bom, rampas, taludes, degraus. Não tem como. Blocos de granito de 2,5 até 25 toneladas. Cortes e acabamentos. Já vimos que cortar granito... Cortar calcário é possível, mas é difícil. Mas granito nem se fala.
calcário possível, mas muito demorada, teria que fazer desgaste com uso de areia e não produziria paredes irregulares, como tem esses blocos que vocês viram na foto. Granito é impossível, sem equipamento adequado, fios, serras diamantadas. E é impossível com ferramentas de corte. Conclusões, estamos encerrando. Elas existem e foram construídas por alguém. Isso é inegável. Não se sabe quando, por quem, como e para que foram construídas. Isso é a análise toda que foi feita. Mas elas são o maior ponto turístico do Egito e fonte importante na economia egípcia. Então, há de se perguntar, e os técnicos egípcios e os cientistas egípcios não sabem disso? É claro que sabem. É claro que essa análise que eu fiz rapidamente aqui, eles, com anos e anos de estudo, já fizeram e com muito mais detalhe. Ou seja, por que é que se continua com essa história que um Quéops e um Quefrem e um Miquerinos construíram as 3 pirâmides? É porque aquilo é uma fonte de renda que o egípcio não pode renunciar. O Egito não pode renunciar. É objeto de especulação chamadas históricas e que não tem qualquer base na realidade. Isso aí é mais ou menos o que eu tentei demonstrar para vocês até agora. Desculpem, deu 1 hora, eu achei que não ia tomar tanto tempo. É isso daí, eu fico aí à disposição para vocês perguntarem o que quiserem, que eu possa eventualmente esclarecer. Agora, como é que eu saio daqui é que eu não sei. Pronto, já estou aí na live. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, Zaltônio, você controla os perguntadores, por Bom, favor? se já não tiver alguém designado, posso fazê-lo. Eu não sei se já tem alguém designado. Vou dar uma olhada aqui. Não, não, não tem. Pode franquear a palavra para quem quiser perguntar alguma coisa e eu vejo se... Nós não vamos fazer pergunta pelo chat, porque aí vai ficar muito complicado e nós provavelmente vamos lá mais longe. Deixa o Miguel, pessoal perguntar. Miguel, Oi. nesse tipo de apresentação que tu fizeste, quando eu faço alguma coisa parecida, eu termino dizendo assim, ó, vocês podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem, e eu posso dar qualquer resposta que eu quiser. É mais ou menos isso. Aliás, vale uma especulação, Eleutério, porque alguém construiu, pô. Não, não se pode dizer que elas caíram do céu. Alguém construiu. Então, nós temos que especular quem poderia ter feito isso e quando. No caso, E agora eu como. posso fazer as perguntas? Podem fazer as perguntas. Bom, então eu vou começar. Tem uma aqui de Denis Comito. Será que já fomos uma civilização mais avançada no passado e por algum motivo, talvez autopreservação, a humanidade passou por um reset? Eu acredito que não, por uma razão muito simples. Qualquer civilização dos nossos tempos, nossos períodos históricos, teria deixado outras marcas, teria deixado outras explicações. Ninguém constrói um troço daquele tamanho sem ter uma escrita, por exemplo, sem ter uma tecnologia registrada de alguma forma. Então, na verdade, eu imagino que tenha sido uma civilização, mas não dos nossos tempos, não da nossa história. Ela tem que ser muito, muito mais antiga para ter desaparecido, sumido, ido embora, sei lá eu, sem deixar nada, nada a mais e nenhuma explicação para isso. Então, da nossa história, eu posso garantir a vocês, não existe registro, porque os registros históricos começaram com os sumérios, 4.000 a.C., não existem registros de nenhuma civilização pretérita que deve ter existido no planeta. Eu, pelo menos, nunca encontrei absolutamente nada. Você acha que uma civilização consegue desaparecer tão completamente?
Ok. Aqui não tem outras perguntas para mim. Sabe? Não consigo visualizar mais nenhuma. Olha lá, apareceu uma aqui. Do Henrique Santana. As pirâmides geram alguma força energética em seu interior? Não, não geram nenhuma força energética no seu interior nem no exterior. Não há nenhuma fonte de energia lá. A especulação a respeito de quartzo, piezoelétrico, coisa que o valha, não tem o mínimo sentido. Então, não existem forças que possam fazer isso. Há uma especulação a respeito de uma força hidráulica que entraria por uma entrada, iria até a Câmara do Rei, e depois, então, geraria uma separação de hidrogênio com oxigênio. Não tem consistência isso. Não há como a pirâmide. Ela é um marco. Ela é um marco, mas não é uma geradora de energia de jeito nenhum e não é uma habitação. Enfim, é aquela velha história. Para que foram construídas? Certamente fonte de energia. Outra coisa, imagine você que seja uma usina energética. Para quê? Como é que essa energia seria aproveitada? Como é que ela seria transmitida da pirâmide até o ponto de aproveitamento? Se não existe nenhuma estrutura, nem temos razão histórica para acreditar em alguma estrutura que usasse eletricidade ali, nas proximidades ou coisa que o valha. Há uma especulação juntando com o nome do pobre do Tesla, de que existiam alguns torres, vamos chamar assim, de transmissão de energia das pirâmides para o mundo inteiro. Isso não existe, porque aqueles obeliscos que seriam essas torres existem em 3 ou 4 pontos do planeta, e nenhum deles tinha o que fazer com uma eventual energia que chegasse lá. Não, ela não tem nenhuma geração de energia. Uma pergunta do Gilmar Carvalho. Ele explica que chegou atrasado e pergunta se você falou alguma coisa sobre o maná. Sobre o maná, sim, eu falei bastante sobre o maná na palestra As Tribos de Israel, mas não é essa. Não, aqui não tem nada a ver com o maná, não. Nessa palestra, não. Mas o maná é muito interessante, viu? Vale um estudo. Na palestra que eu faço sobre as tribos de Israel, eu considero isso. Não aqui. Ok. Pergunta de William Costa. Temos pirâmides no mundo todo. Não podemos deixar de perceber que poderíamos ter sido visitados com o intuito de transmissão de inteligência? Veja, como eu comentei, as pirâmides que nós temos pelo mundo todo são deslocadas no tempo milhares de anos. Nós não temos pirâmides do tipo das 3 pirâmides de Gizé. As feitas pelos faraós, muitas outras, que eu mostrei, aquelas meio de semi-destruídas, etc., eram para túmulos. Era uma imitação das grandes pirâmides. Se fala muito na pirâmide de Saqqara, que alguns autores, para terem que acreditar no Khufu como construtor da grande pirâmide, dizem que a pirâmide de Saqqara teria sido a primeira. Isso é uma inversão histórica total. A pirâmide de Saqqara é mais velha do que Khufu, mas não mais velha do que as pirâmides. Ela foi construída na 3ª dinastia, e as pirâmides, segundo essas lendas todas, foram construídas na 4ª dinastia. Saqqara é pequena, não é uma pirâmide, é tipo um zigurate, ou seja, em degraus, é uma pirâmide de degraus. Terceiro, ela foi construída com pequenos blocos, quase que como se faz um muro de adobe. Blocos calcários que uma pessoa ou 2 no máximo conseguiriam mover e carregar, etc. Então, não tem nada a ver. Saqqara se sabe responder as 4 perguntas. Quem construiu foi o faraó de Djoser, ou pelo menos por ordem dele, da 3ª dinastia, foram construídos com pedras menores, pequenas, e ela também é uma pirâmide pequena. Foi construída com o objetivo de servir de túmulo para o Djoser, e nós temos a data em que ela foi construída. Ou seja, não se pode comparar Saqqara com as pirâmides de Gizé, em nenhuma hipótese.
Outra pergunta aqui de Paulo Visoto. Ele também fala que chegou atrasado e não sabe se foi falado. Conseguiram fazer alguma correlação comprovada entre as pirâmides do México com as pirâmides do Egito? Não, é um problema cronológico. As pirâmides mexicanas e da América Latina, etc., foram construídas já na era cristã. Essas civilizações existiram muito mais recentemente, nada do tempo das dinastias, ou muito menos de 10 mil anos atrás. Então, e não são, em geral, não são, são chamadas de pirâmides, porque mais ou menos imitam, mas elas são pirâmides de degraus. E elas tinham um fim religioso. Lá se faziam sacrifícios, na parte superior sempre tinha altares e coisa que valha. O que não é o caso das pirâmides de Gizé, porque elas nunca foram usadas para sacrifício nenhum, não tinham aparentemente nenhuma finalidade religiosa, porque nem cultos provavelmente existiam nessa época. Então, não, não há como comparar. Nós temos pelo menos aí de 2, 3 mil anos de separação entre as duas coisas, entre as pirâmides de Gizé, isso contando que elas teriam sido construídas na quarta dinastia. E as pirâmides do México, da América Latina, etc. Não tem como comparar. Pergunta de Tiago. Existe alguma ligação da esfinge com algo que foi deixado nos escritos egípcios para explicar por que foi feita? Na verdade, a esfinge também tem provavelmente a mesma idade das pirâmides. São coisas que os egípcios herdaram, eles não construíram. E, então, existem descrições da esfinge, o que indica, inclusive, que ela é muito mais antiga do que a história egípcia. Mas existem figuras, eu poderia ter posto aqui, na civilização suméria, 3, 4 mil anos antes de Cristo, existem diversas figuras representando a esfinge, diversas. Ela talvez seja até mais antiga do que as pirâmides, não se sabe. Mas, pelo menos muito antes, 1000 anos antes do início das dinastias egípcias, a esfinge já era retratada na Suméria, porque o Egito, naquela época, era controlado pelos mesmos controladores da Suméria. O Ra, por exemplo, que é o grande deus egípcio, mais do que era que Marduk, da Suméria. Então, não há descrição, e principalmente não há nenhum tipo de descrição de como aquilo foi feito, nem a esfinge, nem as pirâmides. Como eu disse, os egípcios gostavam de registrar tudo e fazer propaganda, etc., glorificando os construtores. Não tem nada, nunca ninguém achou nada. Agora tem a pergunta aqui de US$ 1 milhão do senhor Castelo. Qual a sua versão para as pirâmides? Olha, é o que eu expus. Nós temos que acreditar naquilo que nós temos que acreditar. Ou seja, elas existem e alguém construiu. O resto nós temos que estudar, especular, ver se algum dia, por exemplo, na cidade de Nínive, no Iraque, foi descoberta a biblioteca de Assurbanipal. Essa biblioteca tinha 25 mil volumes, naquelas tabuinhas. E as tabuinhas contam coisas fantásticas, como, por exemplo, toda a parte astronômica da ciência da Suméria. E quem sabe lá um dia, elas estão ainda sendo estudadas e decifradas. Quem sabe lá um dia aparece alguma coisa que fale sobre a construção das pirâmides. Mas os próprios sumérios não se intitulam construtores das pirâmides. Então, na verdade, temos que especular. Houve alguém que construiu. Não há sinais hoje descobertos de quem seria essa civilização. E era uma civilização altamente tecnológica. Então, agora vamos para a próxima, do Luiz Sem. Que mensagem pode eventualmente deixar as pirâmides para o mundo?
Olha, essa é realmente uma pergunta complicada. Como nós não sabemos para que elas foram feitas, como é que nós vamos saber que mensagem elas deixam? Elas não têm nada escrito, então a gente também não sabe o que o construtor quis transmitir. É uma obra monumental. Alguém fez, mais nada. Então não existe propriamente, eu não consigo entender uma mensagem, porque essa mensagem não foi deixada. Os construtores fizeram isso por alguma razão e a única coisa interessante que eu vejo é essa coincidência, eu não acredito nessas coincidências, com a disposição das Três Marias da constelação de Órion. As pirâmides são exatamente dispostas no terreno como as Três Marias na constelação de Órion. As duas grandes estão seguindo uma linha e a terceira pequena um pouco deslocada. Isso acontece nas Três Marias exatamente assim. Seria uma coincidência? Pode ser. Seria uma coincidência de alguém daqui da Terra que conhecesse a astronomia e tivesse localizado com tanta precisão essas pirâmides? Quem sabe? Seria alguém que passou aqui e botou as pirâmides aí para dizer, olha, eu sou de Órion, viu? Tá vendo? Aqui está copiado uma disposição das estrelas lá de Órion. Aí tem que acreditar exatamente em alguém que veio, construiu e foi embora. Mas não deixar nenhum recado, realmente não me parece. Eu acho que é alguma coisa de alguém que esteve estabelecido, alguma civilização que esteve estabelecido no planeta, numa época pretérita, e pode ser não só de 10 ou 20 mil anos, mas, como eu disse, pode ser de 50, de 100, de 200, porque não corresponde à evolução do Homo sapiens. Não corresponde à evolução que nós temos, não digo nem da nossa civilização, mas da nossa existência como seres aqui. Quem construiu isso estava muito, muito lá na frente. Se hoje eu tivesse que construir as pirâmides, eu teria sérias dificuldades. Existe um helicóptero russo capaz de levantar 20 toneladas, é o maior que existe. Ali nós temos pedras maiores do que isso. Montar as pedras de 2,5 toneladas seria até possível, mas produzir essas pedras nessa quantidade, nesse prazo, também não. Isso tem alguma tecnologia extremamente mais sofisticada do que aquilo que nós temos hoje. A próxima pergunta do José Isidro. Se haveria, então, alguma ligação com os Atlantes? Olha, isso é assunto de outra conversa, mas eu, pessoalmente, não acredito na Atlântida. E vou dizer por quê. É muito simples. Uma civilização inteira, evoluída, como seria a civilização dos Atlantes, numa determinada localização, pode ser no Pacífico, no Mediterrâneo, seja onde for, que foi destruída de uma vez num dia, é possível, pode haver um colapso daquela ilha e num dia vai tudo para debaixo d'água e morre todo mundo. Porém, uma civilização dessas, eu não consigo conceber que ela não tenha ligação com o resto do mundo. Pegue qualquer cidade que concentre cultura hoje no mundo, ela tem pessoas dessa cidade que viajam, que estão em outro lugar. Tem navios circulando pelo mundo inteiro, fazendo comércio ou qualquer outra coisa. Agora, de repente, você reúne no mesmo dia, quando a Atlântida afundou, todos os navios foram para lá, ficaram no porto para afundar junto. Todos os viajantes e visitantes foram para lá para morrer tudo junto. Não existe nenhuma literatura escrita por um Atlante. A única coisa que existe são aquelas referências, aquelas duas frases lá do Platão. Então, eu acho que isso é uma lenda até prova em contrário. Eu nunca encontrei um sinal da Atlântida que me convença de que ela realmente foi uma civilização e, principalmente, que ela conseguiu sumir num dia sem deixar nenhuma informação, nenhum sujeito que estava viajando, estava na China naquele dia, ou estava na Europa, ou estava em outro lugar. Todos os navios que seriam de uma frota deles lá,
todos estavam reunidos no porto para morrer junto. Então, realmente é muito difícil para mim, racionalmente, eu já procurei fazer essa análise, mas para mim, racionalmente, é muito difícil. Eu respeito a opinião de quem acredita na Atlântida, etc., nos Atlantes, mas eu não tenho esse convencimento. Pergunta do Tiago. Essa falta de informação faz com que teorias da conspiração criem asas. Para você, Miguel, qual teoria da conspiração faz mais sentido? Lembrando que as teorias não são reais. Veja, tudo que se divulga sobre as pirâmides de Gizé se baseia no fato de que elas teriam sido construídas por 3 faraós, avô, pai e filho, ou avô, neto e bisneto. Mas, se você elimina esse ponto, você entra na escuridão. Você não tem, como eu mostrei aí, você não tem as informações para poder dar uma credibilidade para essas teorias que existem de conspiração. Existiu uma civilização avançada na Terra antes da ascensão do Homo sapiens? É possível. Eu não acredito que nós somos únicos no universo. Não acredito. Mas não deixar nenhuma marca, a não ser 3 enormes construções como aquela, é uma coisa que fica difícil de você explicar. Então, as teorias das conspirações, ou a teoria da conspiração, é isso que eu tentei, como é que eu vou dizer, desmontar esse mito. Não dá para acreditar no que se fala simplesmente, ou se desenha simplesmente em relação às pirâmides. Não dá para acreditar. Pergunta de Henrique Santana. É possível se especular em geração de energia cósmica e não elétrica pelas pirâmides e que os túmulos no interior das pirâmides se justificavam pela conservação, já que buscavam a vida eterna? Quando se entra na pirâmide, é possível sentir o poder energético que as pirâmides têm? Ninguém nunca conseguiu medir nenhuma geração de energia, seja elétrica, seja magnética, seja qual for, no entorno das pirâmides. E não foram poucas as pessoas que foram lá com as aparelhagens mais variadas e que tenham conseguido efetivamente registrar a geração de algum tipo de energia. Quanto à energia magnética vinda do cosmos, bom, o Sol está nos mandando um monte de energia, entre as quais na faixa lá da energia magnética, mas não. Porque a pirâmide ela seria uma absorvedora disso e vai fazer o que com essa energia? Digamos que ela chegue lá, que ela seja capaz de captar uma energia solar, ou uma energia do universo mandada por alguma estrela. E fazer o que com ela? Quer dizer, a geração de energia exige que se tenha um uso para ela, para alguma coisa. Você não pode gerar energia por gerar energia. Os egípcios nunca aproveitaram essa energia para nada no período em que eles estiveram convivendo com as pirâmides. As outras civilizações, por exemplo, a Suméria, que é mais antiga, não tem nenhum registro de aproveitar qualquer tipo de energia. E eles foram donos do Egito durante muito tempo. Então, ela pode ser uma fonte de captação? Até pode. Agora, é preciso para isso que a gente responda outras perguntas que não têm resposta. Para quê e como? O que fazer com essa energia? Transmitir? Transmitir para onde? Usar como? Usar onde? Não, eu não acredito em nada relacionado à energia, geração de energia com as pirâmides. Elas me parecem mais um monumento, um marco, não um gerador. Não vejo como. Eu trabalhei a minha vida inteira com energia, hidrelétricas e linhas de transmissão e coisa que valha. Para mim fica muito difícil imaginar alguma coisa nesse sentido. Fernando Gualberto pergunta: especula-se a existência de outros planetas além da Terra, muito mais evoluídos. Não poderia ter sido construído de outro planeta? É uma hipótese que acaba, em parte, se impondo, já que não fomos nós, já que não foi nenhuma civilização que tenha existido aqui,
pode especular-se que tem vindo de outros planetas. Eu acredito piamente, existem artigos aí muito bons relacionando o volume de estrelas da nossa galáxia, o volume de galáxias no universo, o volume de planetas cercando essas estrelas. O nosso sistema solar só tem 4 bilhões de anos. Existem sistemas com 8, 9, 10, 11, 12 bilhões de anos. Então, os eventuais planetas desse sistema também tiveram esse tempo todo para evoluir, ter vida e evoluir. Sim, eu acredito claramente que existem no universo civilizações e muito mais avançadas do que a nossa. Se foi uma delas que veio aqui e deixou esse marco, olha, quem sabe isso seja uma explicação. Não sei por que construir em 3, mas enfim. Baseado na pergunta do nosso irmão Fernando Gualberto, seriam os deuses astronautas? Há quem acredite. Existem registros extremamente interessantes na cultura suméria, extremamente interessantes, que indicam que você pode fazer um retrocesso dos deuses romanos, que eram os deuses gregos com outro nome, que eram os deuses babilônicos e da Suméria com outros nomes e assim por diante. Então, quer ver uma história que pode até desgostar alguns? Quem é o Deus dos cristãos hoje? É o Jeová dos hebreus. Quem é o Jeová dos hebreus? Era um Deus do panteão da Suméria, que o Abraão era fiel lá, o pai dele era sacerdote, e que ele trouxe para Canaã. Daí temos Jeová, daí temos Alá, temos o nosso Deus, o Deus cristão. E vejam, a Suméria tem histórias para contar. E se a gente aprofundar nisso, você pode encontrar isso daí, sim. Mas aí já entra um pouco no ramo da especulação. Eu fiz a minha tese de formatura em Direito sobre a origem das leis escritas. Isso me obrigou, como essa origem vem da Suméria, me obrigou a estudar com determinada profundidade a Suméria, a sua história, e existe muita coisa que indica realmente que existiu lá uma civilização. Se ela está, né, porque lá, a descrição que os sumérios davam é que os caras vieram de fora, viveram aqui por um tempo e depois ou foram embora de uma vez ou sim foram absorvidos pela cultura da Terra. Ou até sumiram numa explosão nuclear, que é uma parte da história. Mas é interessante, quem gosta disso daí tem que ler, ou já leu, todos os livros do Sitchin, que vai encontrar muitas informações. Algumas um pouco duvidosas. Eu liguei para ele uma vez para fazer uma pergunta e ele só me indicou que eu devia ir no seminário dele em Los Angeles e pagar não sei quantos $1.000 para participar lá. E não me deu a resposta. Então, eu com as devidas ressalvas, sim, eu acredito na civilização suméria, porque ela deixou registro, deixou marcas e escritas, desenhadas, faladas, históricas. Você sabe que eles inventaram a roda? Bem, nós não temos mais perguntas. Temos aqui um comentário do Vinícius Almeida Oliveira, onde ele fala o seguinte: a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra. Se existe vida inteligente em outras galáxias, a distância é tão grande que talvez eles estejam olhando para a Terra e enxergando ainda os dinossauros. É muito provável. Bom, A não ser que você acredite, existem físicos que acreditam que não no nosso tempo, na nossa civilização, a viagem
no tempo é possível. Então, aí você pode ter civilizações que consigam chegar aqui num tempo menor do que a velocidade da luz, ou seja, mais veloz do que a luz. Mas isso aí é física, isso aí o Eleutério é que tem que dar uma aula para vocês. Isso é coisa para físico, não é coisa para geólogo nem para advogado. Bom, concluir aqui as perguntas, aí eu pergunto se alguém pode agora assumir a distribuição da palavra. Eu vou precisar daqui a pouco ir a compromisso familiar, aí acho mais prudente alguém assumir agora o controle. Já temos dois Perfeito. que pediram licença para falar. Não sei se o Pedro Brito ainda está na sala, mas ele havia levantado a mão. E antes dele, o nosso irmão Petronilo. Bom, Isaltônio, obrigado. Quem pode controlar? Eleutério, você pode? Olha, eu não posso tentar. Vamos ver. Como disse o Isaltônio, eu também percebi o Petronílio com a mão levantada, ele acho que desistiu. Quem? Petronílio. Ah, sim. O Petronílio, ele estava com a mão levantada e baixou. Irmão Petronílio, quer usar a palavra? Estão me ouvindo? Sim. Bom, Sim. foi. Eu estava vendo agora, realmente, eu não cheguei um pouco atrasado, porque a família estava toda ligando agora de noite para dar parabéns, né? Fazendo hoje 71 de junho, não é janeiro nem junho. Parabéns. Obrigado. Mas, Léo, é, mas no primário, a primeira das aulas que a gente teve sobre as pirâmides, que era o túmulo dos faraós, né? E foi isso, foi construído dessa maneira, assim, assado, com tantos escravos puxando pedra, daí aquele negócio a gente fica achando que é a mesma. Meu irmão, mas quando a gente se aprofunda, a cada dia que a gente se aprofunda no estudo, vai se distanciando de como foi feito aquilo. E você vê, por exemplo, aqueles muros, aquelas paredes, aquelas construções no Peru, né? Aquelas pedras enormes, disformes e encaixadas uma na outra. Perfeitamente encaixadas. Tem uma lá que eu estava observando essa semana, a pedra tem 10 lados, encaixada entre 10 pedras naquele muro, naquele meio. Como que cortaram aquilo? Qual instrumento que cortaram aquilo se não existe nenhum material nos locais que se acharam que tem evidência disso? E, Bom, só no canto, desculpe. temos pirâmide na América, né? América do Sul, aqui na América do Norte, lá no Central, né? Lá dos Aztecas, aquele povo. Temos essas construções nesse mundo inteiro. Quem fez? Não fez. Agora surgiu uma teoria da conspiração, agora apareceu uma na Antártica. Está lá, descongelou a parte da Antártica, apareceu uma pirâmide. Tá? Já estão com esse negócio também. Mas então, passa-se o tempo e cada dia a gente vai ficando mais distante de saber como foi feito aquilo. Qual força usada para erguer aqueles blocos de pedra de 20 e tantas toneladas, sem existir o material hidráulico, né? Era essa a minha dúvida. Os Bem, demais irmãos deixa que eu ver. quiserem comentar, fazer um comentário ou pergunta, se manifestem levantando a mão. Veja, sobre isso daí, vale uma palestra. Você tem que separar as construções religiosas, aquelas pirâmides, como eu disse, no México, no Peru, etc., que são construções da era cristã. São construções muito, muito mais recentes, não tem nada a ver com a parte das pirâmides. Agora, esses muros, o Punta e outros, Tiwanaku, etc., isso aí vale praticamente tudo o que eu disse em relação às pirâmides. Por quê? Primeiro, rochas duríssimas. Não são arenitos ou calcários que você possa desgastar de alguma forma. Nem Aquelas pedra, rochas foram cortadas por nem pedra sabão. instrumentos.
por instrumentos, no mínimo, diamantados. O contato entre elas é tão perfeito que o próprio corte teria que ser planejado de uma forma, como é que eu vou dizer, tridimensional, multilateral, multifacetadas, para esse encaixe perfeito. E elas, é muito importante isso aqui. Eu tive lá, trabalhando numa usina hidrelétrica lá no Peru, e tive o meu guia lá, era um engenheiro peruano, que é índio, Quechua. E ele, nos dias que nós acampamos lá e tudo mais, ele me falou diversas coisas que eu já, inclusive, tinha algumas ideias. Ele disse, os Quechuas sabem que não foram eles que construíram isso daí. Eles sabem que não foram os incas. Eles nunca disseram que foram eles que fizeram aquilo. Aquilo existia lá muito antes deles. Então, a situação é muito similar à das pirâmides. Alguém construiu, alguém cortou aquelas pedras, alguém montou aquele quebra-cabeças. Mas nenhuma civilização da América do Sul ou da América Central tinha ou teve em nenhum momento tecnologia para fazer aquilo. É a mesma coisa que as pirâmides. É basicamente isso, não tem resposta. São aquelas 4 perguntas: quem, quando, como e por quê. Não, resposta não se tem para essas muralhas. Exatamente. Se encaixa perfeitamente no meu pensamento disso. Exatamente. O Pedro queria falar alguma coisa? Eu vou suspender a minha gravação, porque a minha gravação é um backup, ok? E quem está gravando também é o Castelo. Então eu vou suspender a minha, caso seja necessário depois, tá, eu tenho guardada. Mas o Castelo continua gravando. Ok.